leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje é um vídeo um tanto quanto especial e logo depois da vinheta vocês vão entender o porquê. E o motivo desse vídeo ser tão especial é porque eu não estou sozinha hoje. É isso mesmo, nosso primeiro convidado é um queridíssimo amigo meu e eu acho que ninguém melhor do que ele para se apresentar. Então, Rafael, primeiramente seja muito bem-vindo e conta um pouquinho de ti pro público. Olá, leitores de plantão. Meu nome é Rafael. Eu não tenho nenhum canal, nem blog, nem nada de livros, porém eu e a Rita a gente fala entre nós mesmos bastante sobre livros e é isso. Tô nesse mundo da leitura faz um tempo já. E o livro escolhido do dia é um que eu e o Rafa lemos junto, foi uma leitura compartilhada nossa. E vocês puderam ver no título qual é. Estou falando de Eleonore Park. Bom, Eleanor Park é escrita pela Rainbow Rowell. É famosa por alguns livros dela como Carry On, Fangirl, Ligações ou Anexos. Mas hoje é só Eleanor Park mesmo. Aí depois vocês cobrem a Rita no futuro. Na história são retratados dois adolescentes. A primeira, Leonor. Ela acabou de se mudar para uma cidade nova e por isso não tem muitos amigos. Num fatídico dia, ela teve que pegar um ônibus para ir até a escola, só que nenhuma criança quis dividir o assento com ela. Até que ela viu um jovenzinho peculiar sentado sozinho e resolveu ir acompanhá-lo. Bom, o jovem em questão é o Park, é o nosso segundo protagonista do livro, né? Ele. Ele também não é bem aquele personagem em que não é o popular do colégio, porém também, digamos que não seja o total excluído. Ele sempre senta sozinho no banco e fica lendo suas gibis, suas HQs. E nisso eles desenvolvem uma amizade porque eles acabam percebendo que eles compartilham muitos pensamentos em comum e é ao longo dessa amizade que a nossa história é desenvolvida. Agora, explicitando cada um deles separadamente, a Eleonor é uma personagem muito complexa. Ela vive numa casa instável, onde a mãe é submissa e sofre assédio de seu padrasto, que tem problemas com o alcoolismo. Isso faz com que ele se torne alguém completamente agressivo. Além de que ela não é tão bem de vida assim. Ela é uma personagem bem pobre. E tem o descaso do pai de sangue dela, que é algo muito presente nos livros. Um fator interessante é que a Eleonor não tem dinheiro nem pra comprar um perfume, então ela usa essência de baunilha pra conseguir ficar um cheirinho diferente. E o que eu acho muito interessante dessa personagem é que ela sai dos padrões estereotipados. Ela é uma personagem plus size, que sofre muito bullying por isso, ela tem sardinhas. Pra mim é algo encantador, mas que pra adolescentes, sem dúvidas, vai virar um motivo de piada. Então, essa questão dela sair dos padrões de beleza é algo muito bacana do livro. E no meu ponto de vista, o ponto alto da história é ter essa diversificação. E uma curiosidadezinha da Eleanor é que ela anda com fitinhas penduradas no pulso. E essas fitinhas são muito importantes pra história. E falando um pouquinho mais sobre Eleanor, e junto com o Park ele sempre no livro ele cita muito sobre esse cheiro de baunilha, porque o Park ele gosta, porém ele não sabe o porquê do cheiro, sabe? Tipo, o motivo real dela usar a baunilha. Ele acha que é tipo algum perfume com cheiro de baunilha, mas enfim. O Park, ele é um personagem um pouco mais fechado na dele, em que na maioria dos tempos em que ele tá na escola ou até no ônibus indo pra escola, ele tá com seus gibis. O que também é dos pontos cruciais pro início da história. Ou pro início em si da história entre a Eleanor e do Park. O que eu também acho importante ressaltar sobre o Park é que ele não é o típico mocinho de história de romance. Então não espere isso dele. Na verdade, em alguns momentos você até sente certa raiva dele, porque ele tem vergonha de ser visto com a Eleanor, o que faz ele ser um babaca muitas vezes. Eu não vou mentir sobre isso. Então, tem essa esfera. E outra característica muito importante é que muitas pessoas
depois de terem lido novamente, perceberam o quanto o personagem Park e a família dele, por serem orientais, acabam sendo estereotipadas. E isso pra mim é um equívoco muito grande da Rainbow, porque se ela queria dar tanta diversidade, por que cometer tantos erros? No livro, a Rainbow ela deixa bem específico em que o parque ele tem origens asiáticas, origens orientais. E isso, de certo modo, aparenta ser um pouco, como posso dizer, maçante, por exemplo, porque tem vezes que parece que a personalidade do parque é baseada só nisso. Só que a gente sabe que não é. Se você for parar para analisar, ele é um pouquinho tanto quanto amplo a personalidade dele. Ele pode ser, que nem a Rita comentou, em que muitas vezes ele não quer ser visto com a Eleanor. Ou ele pode ser um tanto quanto babaca, vamos ser bem sinceros, em alguns pontos. Porém, a personalidade dele ele não se resume apenas em ser asiático. Porém, em certos momentos fica maçante. Em só querer pontuar isso. É como se a gente fosse querer só pontuar que a Eleanor é ruiva. E a personalidade dela se baseia em ser ruiva. Só que a gente sabe que não é assim. Inclusive, um trecho do livro em que a Rainbow fala que o Park tentou abrir os olhos o máximo que ele conseguia pelo fato dele ser asiático, sabe? Não tem muito nexo essa questão. E eu não vou poder explicitar muito mais sobre isso, mas se você pesquisar na internet, tem blogs falando, tem pessoas que estão no seu lugar de fala sobre isso, e eu acho muito interessante vocês irem pesquisar. Estamos falando isso porque não é algo que dá pra passar em branco. Tem um racismo ali, então fiquem atentos e cobrem isso, porque a escritora se mostrou completamente quieta e não deu nenhuma resposta às pessoas que falaram com ela. Então é um ponto importante para ser relevado aqui no vídeo. Mas, apesar de tudo, a gente tem alguns pontos positivos no livro, sim. É um livro muito bem escrito, fácil de ser lido, com muito dinâmico. Não é uma leitura que você vai ter que dedicar semanas pra ter, porque é facilmente lido em uma única semaninha. Eu e a Rita mesmo, a gente leu, eu acho que em menos de uma semana, né? Tanto é que, tipo, a gente lia e a gente só, tipo, mandava mensagens surtando um pro outro pra comentar sobre o livro. Porque digamos que foi uma experiência muito legal a gente ler junto esse livro, porque uniu, tipo, a história, sabe? E a amizade. Interessante notar que as situações abordadas no livro são bem reais, elas são cruas. A vida da Eleanor é muito crua e real. Então, é algo que acontece no cotidiano que a gente deve dar atenção. E por isso, pra mim, esse é um dos pontos altos do livro. Essa questão dele ser bem escrito, de ter uma protagonista real, de tratar situações reais e que poderiam ter acontecido, faz com que o livro meio que mascare a questão do parque. E isso faz com que não seja um típico romance. Ele não vai ser fofo e meloso. Não leia Leonor e Park esperando isso. É importante pontuar que esse livro de romance, pelo menos, ele não se baseia naquele padrão de romance em que são as pessoas se conhecendo, depois um certo probleminha, depois as pessoas se redimindo e depois felizes pra sempre. Sabe que não é assim exatamente. Tem muitos pontos importantes na história em que ele faz a história ser mais real, não aquele típico romancezinho em que tudo é perfeitinho, mundo das fadas, sabe? Agora que o Rafa falou de finais felizes, o final desse livro é algo que pega muito no coração das pessoas que acompanham a narrativa ao longo de mais de 300 páginas. Porque é um final completamente duvidoso. Eu vou falar um pouquinho dele com a Rafa, então se você não quiser spoiler, eu vou deixar um minuto aqui na tela, ele tá aqui. Vocês pulam pra aquele minuto, porque, aviso, vai ter spoiler. Rafa, pode comentar um pouquinho do final, que eu sei que você não curte muito ele. Olha, assim, o final, ele realmente, ele me deixou naquela dúvida, tanto é que depois eu fui pesquisar se teria próximos livros, vamos dizer assim. Ela deixa muito em aberto o que pode acontecer, porque de repente a Eleanor, ela tá, se não me engano, na casa dos tios, recebe uma carta do parque, em que, num contexto rápido, dias antes eles pararam só de se falar e decidiram que não era melhor pra eles não continuarem se falando. Ela recebe uma carta do parque e essa carta faz com que o final ele fique naquele meio que em aberto. Eu acredito que seja proposital da Rainbow e não só um furo, vamos dizer assim. Que seja
deixar aquele ar de dúvida em que o leitor decide o que pode ter sido o final, sabe? Porém, eu, Rafael, não gostei muito, assim. Digamos que eu tenho um sério problema em que eu quero ter ou um final feliz ou um todo mundo longe um do outro. Quando ele fica em aberto, minha mente não é capaz de processar. Então, Eleanor Park não vai te dar um final feliz. Não, venha esperando por isso. Muito legal ressaltar outra coisa sobre esse livrinho aqui. Ele mescla quem é o narrador. Então, uma hora vai ser narrado pela Eleanor e na outra hora o Park vai estar comandando a nossa história. Eu acho que isso foi algo muito legal, porque a gente consegue ver os dois polos. Mesmo eles tendo o mesmo tempo de tela, eu acho que a Eleanor é mais protagonista que o Park. Rafa, me corrija se você achar que eu estou equivocada, mas na minha visão, a Eleanor foi muito mais bem desenvolvida, como uma protagonista deve ser. O Park também tem a sua evolução e ele se torna uma pessoa bacana. Quando já é tarde demais, mas é um livro bacaninha. Tem a questão do racismo, já falei, eu vou falar de novo porque é um assunto muito sério e que deve ser colocado em pauta. Essa parte em que a gente não tá reclamando da representatividade, a gente tá reclamando da escritora querer se basear na personalidade do Park apenas em asiático. Gente, pelo amor de Deus, ter a questão da representatividade, um personagem asiático, uma personagem que foge dos padrões de beleza, é algo completamente importante. O erro foi ter falhado na hora de descrever o Park como algo além de um garoto asiático. E isso, novamente, pesquisem em blogs de pessoas que têm lugar de fala. Eu e o Rafa somos brancos, a gente não entende sobre isso, mas tem pessoas que entendem, então eu vou recomendar aqui pra vocês que pesquisem sobre isso. Eu acho que não tem mais nada pra comentar, né, Rafa? Se fosse pra comentar, eu ia só voltar naquele assunto dos capítulos mesmo, que, tipo, os capítulos deles realmente são todos muito divididinhos entre Eleanor e Park, e você pode ver bastante como destoa a personalidade de um do outro. Em que a Eleanor, ela tá sempre preocupada com as suas inseguranças, e o Park, ele tá mais, tipo, sou tímido, porém não ligo tanto, sabe? Eu acho que a questão do Park é mais a luta interna dele de achar a sua voz. Às vezes ele tem um momento de rebeldia. Então, eu acho que não tem muito mais do que a gente se prolongar nessa história. Eleanor Park é um livro bacana, foi escrito de uma maneira muito boa, tem esse ponto falho, mas de resto é um livro extremamente bom. E se você gosta desse tipo de romance, não vejo por que não escolher ler Eleanor Park. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like. Comenta aqui se você já leu o livro, se você gosta dele, porque o seu feedback é muito importante. O Instagram do Rafa vai estar aqui na descrição também, caso vocês queiram acompanhar ele, apesar dele não ter um bookgram. Dá pra ter um bater-papo legal com ele, ele responde na DM, eu acho. É isso, sem mais delongas, muito obrigada. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixa de me seguir no Instagram também, é @hora da resenha. Lá é um bookgram, então eu posto direto, tem vídeo novo, tem reels, tem de tudo lá. E é isso, Rafa quer vídeo do público. Primeiro, eu queria agradecer, né? Muito obrigado por me convidar. Saiba que está sendo muito importante isso pra mim. Adorei ser convidado, adorei falar sobre esse livro, em que foi importante para ambos de nós. E é isso. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem tem vídeo, tá bom? O Park é escrito pela Rainbow Rowell. Não sei falar o nome dela. Vai ser bem legal isso. Rainbow Rowell. Rowell. Ainda bem que eu faço inglês, né?